Quase 3 décadas se passaram desde que os brasileiros conquistaram um importante aliado na hora de fazer as compras, o Código de Defesa do Consumidor, um instrumento jurídico criado há 27 anos para melhorar as relações entre consumidores e empresas. Quando foi à loja comprar um aparelho de som, o Assis nem imaginava a dor de cabeça que teria após adquirir o produto. No momento da entrega, faltava uma parte da mercadoria. Quando ele chegou, foi só com as caixas do som. Aí o que acontece? Eu digo, mas como é que vai funcionar? Era para mim comemorar o aniversário do meu filho, como é que eu vou fazer para comemorar só com as caixas? Quase 90 dias foi que eu terminei de resolver o negócio. Já para a Viviana, o problema foi após uma compra na internet. O site onde ela comprou o produto estava se recusando a fazer a troca. A administradora de empresas precisou de muita paciência para conseguir um novo produto. Eu entrei em contato com a empresa não queria devolver o produto, não queria fazer a troca do produto. Foi muito complicado, foi quase um mês para fazer a troca. Se com as simples compras do dia a dia os transtornos já são grandes, imagina então na hora de preparar a lua de mel. Ao pagar a viagem, o Bruno foi cobrado 2 vezes. Nós ligamos lá na operadora, mandamos e-mail e tudo, eles nada de responder. Eu tive que ir no Procon, tive que acionar, e aí foi que a gente conseguiu que eles fizessem a devolução do dinheiro, mas só depois de 45 dias. A gente viajou para Florianópolis e voltou com o dinheiro contado porque o cartão de crédito estava comprometido. Casos de pessoas que tiveram problemas ao comprar o produto ou contratar um serviço ainda são frequentes. É por isso que em 1990 foi criada a Lei 8.078, conhecida também como Código de Defesa do Consumidor. Ela define prazos e estabelece direitos e deveres de consumidores e empresas, desde o momento da compra até uma possível troca. Por esses e outros motivos, o Eduardo acredita que nunca precisou buscar órgãos de proteção ao consumidor. Nos 27 anos da lei, ele considera o CDC fundamental nas relações de consumo. Os benefícios foram advindos através da lei, né, que ela modificou a relação de consumo. E principalmente da parte das empresas, como fornecedores, eles hoje têm uma preocupação maior na transparência, na questão da informação, do cuidado. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto, está aqui no estúdio hoje o advogado Humberto Valim, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu aí na reportagem do Gabriel pessoas falando do Código de Defesa do Consumidor, né? É difícil encontrar hoje em dia um brasileiro que nunca tenha ouvido, que nunca tenha aí, pelo menos, tido um contato de consumo onde se faz aí por meio do Código de Defesa do Consumidor. Nessas quase 3 décadas assim, de existência, qual a maior contribuição que o senhor considera do CDC para essa relação de consumo? O Código do Consumidor, de fato, veio a estabilizar, a equilibrar a relação entre o fornecedor e o consumidor. Antes do Código, havia uma prevalência da vontade do fornecedor. Eventualmente, você comprava uma TV, chegava em casa, ela não funcionava e a resposta do fornecedor é: você deu azar. Hoje não, a relação é equilibrada, ou seja, através do Código de Defesa do Consumidor, ele tem, todos nós somos consumidores, uma igualdade de paridade com os fornecedores. A legislação ela é dinâmica, né? Considerando esses 27 anos, ela pode ser alterada de alguma forma por emendas, ela pode também sofrer alteração na redação e também na sua aplicação. O Código de Defesa do Consumidor, nesses 30 anos, que avaliação o senhor faz dessa mudança que ele sofreu e da aplicabilidade dele para a comunidade? O nosso código sempre foi um código avançado para a época e durante os anos tem sofrido ajustes. Ele atualmente é considerado um dos melhores do mundo, abarca todas as relações de consumidores, seja de serviços, de produto, inclusive regulando o próprio comércio atual da internet. Todo estabelecimento tem que ter um Código de Defesa do Consumidor para consulta das pessoas? É lei. Todo estabelecimento, seja prestação de serviço, seja de fornecimento de produtos, deve, junto ao caixa, em um local acessível, disponibilizar um Código de Defesa do Consumidor para toda a clientela, objetivando aquela conscientização dos direitos do consumidor. Se não tiver, a pessoa chega lá na loja, quer consultar, tem alguma dúvida, e se não tiver esse código? Muito importante, é dever e a multa é cara. Aquele estabelecimento que for flagrado e não estiver de posse daquele CDC, daquele código, vai ser multado em R$1.000. Vai ser multado em R$1.000 cada vez que for verificado que não existe um código à disposição de cada consumidor. Mas para quem o consumidor liga naquela hora ali? Ele percebeu que não tem, sabe que tem uma punição, mas ele quer relatar o problema. Para quem? Basta de imediato ligar ao Procon. O Procon faz uma fiscalização e essa fiscalização é diuturna, diária,
Basta o consumidor, verificando isso através do telefone do PROCON da sua cidade, informar que aquele estabelecimento não está cumprindo a lei e vai ser fiscalizado. Doutora, o código serve também para regular não só a compra e venda aí de produtos, mas também as relações de serviço? Sim, o código abrange tanto relação de consumo propriamente dito, como na prestação de serviço, ou seja, serviço de plano de saúde, serviços dentários, serviços de manutenção, serviços e compra e venda de produtos é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. E qual o papel dos órgãos de defesa do consumidor aí diante do CDC, nessa situação? O CDC determina que, por exemplo, o PROCON seja responsável pela fiscalização da aplicação, inclusive de multas. O CDC dá ao PROCON a vantagem dele ser o fiscal de todos os consumidores. Importante, então, ao consumidor que vê o seu direito sendo lesado por qualquer empresa, sendo de fornecimento de produto ou serviço, que reclame para fazer valer o seu direito. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e hoje conversando com o advogado Humberto Valim sobre os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. O senhor estava dizendo da importância do Código e da parte dinâmica, como ele se alterou, a aplicabilidade mesmo dele para o consumidor, né? Para regular a compra e a venda e também os serviços. Mas quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, não existia internet, nessas vendas online. Ele se adaptou para atender também esse tipo de transação comercial? Sim, o código abarca a proteção ao consumidor virtual, ao consumidor via internet. Importante, por exemplo, o consumidor ter consciência de que comprando este produto via internet, ele tem 7 dias, independente do motivo, a devolver o produto. Ele tem direito a receber a nota fiscal, ele tem direito à garantia, ele tem direito de saber que aquele fornecedor, ainda que virtual, tem que informar o seu endereço físico, o seu CNPJ, ou seja, o consumidor, mesmo através de compras virtuais, está sim protegido por todo o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, esse direito ao arrependimento só existe para compra virtual, né? Para compra presencial, não. Perfeito. Todo o consumidor que se dirige a um estabelecimento, ele não tem direito da troca por arrependimento, porque ele se dirigiu ao estabelecimento. Ao contrário daquele consumidor que, seduzido às vezes por um e-mail, por uma imagem, compra e ao chegar ao produto não é o que ele realmente queria. Ou seja, o arrependimento de 7 dias só vale para compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. Vale também para locação online. A gente vê hoje em dia muito comum, a pessoa vai viajar, aluga uma casa pela internet, aluga um apartamento, muitas vezes há sites específicos para essa disponibilização. Ele também regula esse tipo de locação? Sim, no aspecto da propaganda enganosa. Às vezes a foto, e não é comum isso acontecer, representa um paraíso e ao chegar lá não seria tão bom. Ou seja, aquele consumidor que constatar que a realidade, seja do chalé, da piscina, do clube, do hotel, não condiz com as fotos, tem direito sim, em último caso, até ter rescindido e ressarcido por propaganda enganosa, que é um direito no Código do Consumidor, que não é possível ao fornecedor oferecer uma propaganda e na hora do ato do usufruto daquele bem não corresponder à realidade divulgada. Doutor Valim, e as vendas feitas em sites, compras, né, feitas em sites do exterior? A pessoa compra aqui no Brasil, mas um site americano, por exemplo, como é que fica? Todo o comerciante que ligar a esse site é responsável. Se você compra um site do exterior e ele vem diretamente para o Brasil, você não há quem reclamar. Mas se ele há um distribuidor, se há uma garantia, este representante nacional é responsável pela qualidade do produto ou serviço. O senhor falou da importância aí dos órgãos de defesa do consumidor e como eles assumiram um papel importante aí diante do Código de Defesa do Consumidor na ajuda, né, àquele consumidor que precisa garantir os seus direitos. Além do PROCON, por exemplo, que é um órgão que todo mundo conhece, quais os outros instrumentos, os outros órgãos que podem ser usados para isso? É
uma ação nos juizados especiais ditos de pequenas causas, ou seja, sem advogado, você leva o seu problema à justiça para que, baseado no Código de Defesa do Consumidor, você tenha um produto de qualidade, um serviço perfeito. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Humberto Valim, que é advogado, especialista em direito do consumidor, e conversou hoje com a gente a respeito dos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Obrigada. Até uma próxima.